A história real e assustadora foi relatada na década de 70 por um dos sobreviventes do naufrágio. Entre agora na mente de quem sobreviveu ao pior naufrágio da história e descubra como foi as últimas horas a bordo do Titanic. Eu era apenas uma criança quando embarquei no Titanic. Eu ainda, marcado pelo trauma, não estava preparado para presenciar o horror e o desespero de quem estava prestes a perder a vida. Deixe-me voltar ao início. Nasci em 1900, em Rancor, Líbano, um vilarejo na região montanhosa que fica a cerca de 130 e 140 quilômetros ao norte de Beirute. Após dificuldades intransponíveis, minha família decidiu imigrar para os Estados Unidos no ano de 1904. Minha mãe e 2 irmãs deixaram o Líbano e mais tarde, em 1906, meu irmão mais velho também seguiu para lá. Em 1912, meu pai, minha irmã e eu finalmente completamos o ciclo de imigração para a família. Em março de 1912, viajamos de navio para a França. Enquanto estávamos lá, reservamos passagem no Titanic para irmos a Nova York, em uma viagem de estreia. A data da viagem era 10 de abril de 1912. Meu pai ficou na França, não passou no exame médico requerido por causa de uma infecção nos olhos, e aquilo certamente seria a sua salvação. Minha irmã tinha 14 anos e eu tinha apenas 12, quando embarcamos no Titanic. Ficamos tristes de deixar o pai para trás, mas estávamos emocionados de estar a bordo do RMS Titanic, o maior, mais rápido e mais luxuoso navio da época. O curioso é que alguém havia dito que nem mesmo Deus conseguiria afundar aquele navio. Haviam mais ou menos 2.200 pessoas a bordo, incluindo algumas pessoas mais ricas e influentes da época. Muitos estavam no Titanic para celebrar sua viagem de estreia. A velocidade do navio era maior do que imaginávamos. A chegada a Nova York estava prevista para quarta-feira, 17 de abril. As águas estavam calmas e o clima estava muito frio, como esperado para a época daquele ano. O navio parecia um hotel gigantesco flutuando sobre o Atlântico. Tudo era tão luxuoso e grandioso que chegava até a assustar. Para um garoto do Líbano, aquilo era intimidamente e inimaginável. Enquanto o navio cortava o Atlântico impassível, nada indicava o desastre que se avizinhava. Estávamos na 3ª classe, mas fizemos amizade com um casal de meia-idade, talvez por pena de 2 crianças sozinhas em um navio daquele porte. Esse casal nos convidou à mesa e durante os dias seguintes, eles nos levaram para conhecer praticamente o navio todo. Os primeiros dias de navegação, todas as promessas daquela experiência foram superadas. Os jantares requintados eram preenchidos com música clássica e conversa animada. O vento batia no rosto, enquanto a lua iluminava a imersão do mar. Era como flutuar em um céu particular. No domingo 14 de abril, no 5º dia no mar, o tempo ficou especificamente frio, tão intensamente frio que não havia muitas pessoas no convés superior do navio. Ouvimos dizer que havia sido emitido alerta sobre icebergs naquela área, mas não se esperava avistar nenhuma em nossa rota. Portanto, o Titanic manteve sua velocidade máxima. Entretanto, o comandante do Califórnia, outro navio que estava no Atlântico Norte, alertou novamente via rádio ao comandante do Titanic sobre possíveis icebergs em nossa rota. Neste momento, todos os desastres poderiam ter sido evitados, bastando um leve desvio de rota. Seguiríamos a viagem sem nunca imaginar que passamos tão perto de uma gigantesca pedra de gelo.
Mas a tripulação do Titanic estava confiante de que a embarcação mais poderosa criada pelo homem até então jamais sucumbiria a qualquer obstáculo. E assim, o aviso do Califórnia foi ignorado. O excesso de confiança do comandante Smith entraria tragicamente para a história. Naquela noite gelada após o jantar, a multidão lentamente se recolheu. Nós já estávamos dormindo em nossa cabine. Isso era aproximadamente 23h45. Minha irmã e eu acordamos de repente com o som de um golpe surdo. Ela estava no beliche de cima e despertou assustada, dizendo que havia algo errado. A colisão com o iceberg foi praticamente um golpe surdo, quase que imperceptível, mas desencadeou uma série de eventos catastróficos. A água gelada avançava implacavelmente, inundando lentamente os corredores intermináveis dos andares inferiores do Titanic. O pânico se alastrou entre os passageiros, enquanto os oficiais, atônitos, pareciam não acreditar naquilo que estava acontecendo. Nós ainda estávamos na cabine. Eu não fazia ideia do caos que iria presenciar. Eu disse à minha irmã, sonolento: "Você se preocupa demais." Mas antes que eu pegasse no sono novamente, o marido do casal com quem havíamos conversado longamente durante os dias anteriores e de que, certo modo, havia assumido o papel paterno durante a viagem, veio à nossa cabine e disse claramente: "Crianças, saiam já da cabine e subam ao convés superior. Não se preocupem em levar sua bagagem agora, apenas subam." Nossas passagens eram de terceira classe, o que significava que nós só podíamos ir até o convés da segunda classe. Os da segunda e terceira classe não podiam ultrapassar um portão vigiado de cada acesso ao convés superior da primeira classe. Enquanto todos estávamos tentando entender todo o panorama, ouvimos pessoas gritando e chorando. A expressão no rosto dos tripulantes também era de pavor. Naquele momento, minha irmã e eu nos olhamos e tivemos a terrível constatação de que o navio estava irremediavelmente afundando. O senhor que havia nos chamado na cabine surgiu com sua esposa entre a multidão e disse que precisaríamos subir até a primeira classe e tentar embarcar em um dos botes salva-vidas. Novamente fomos barrados por tripulantes que vigiavam o portão de acesso. Ele tentou empurrar para uma escada de segurança vertical, para onde aparentemente seria possível chegar ao convés superior. Seria preciso subir 5 ou 6 convés acima para chegarmos ao ponto onde estavam os barcos salva-vidas. Fizemos isso com muita dificuldade, pois minha irmã havia torcido o pé, mas com a ajuda de outras pessoas que também tentavam chegar aos botes, conseguimos enfim subir. Depois disso, nunca mais vimos aquele bondoso casal. Quando chegamos próximo aos barcos, presenciamos mais uma vez a brutalidade daquela tragédia. Aos poucos, os botes salva-vidas eram lançados ao mar, cada um carregando um punhado de sobreviventes em meio à escuridão da noite. O resgate foi lento e desorganizado, com os homens, mulheres e crianças tentando lutar para se manter em pé enquanto o navio se inclinava lentamente. A confusão era cada vez maior. Eu não ouvi os músicos em nenhum momento, como alguns testemunharam. Em vez disso, o que predominavam eram os gritos desesperadores de uma massa de pessoas que se aglomeravam ao redor dos botes. Os segundos pareciam séculos, a água não parava de entrar e claramente havia mais pessoas do que os botes poderiam abrigar. Vi com horror alguns homens se atirarem no vazio no mar gelado. A maioria dos barcos já havia sido lançado ao mar e a tripulação só permitia que as mulheres e crianças ultrapassassem.
Vi mulheres implorando para liberarem a entrada de seus maridos, enquanto a maioria empurrava suas esposas e filhos para dentro dos botes e voltavam para a incerteza do convés. Em meio ao caos e histeria em massa, estávamos eu e minha irmã, duas crianças imigrantes que não sabiam falar o básico do inglês, terrivelmente assustadas, chorando e procurando ajuda. O último barco salva-vidas estava sendo lotado quando um homem de meia-idade que estava com sua esposa grávida a ajudou a entrar no barco salva-vidas. Então ele olhou para o convés e viu a aglomeração pedindo para entrar. Ele beijou a sua esposa na testa, despedindo-se dela, e ao redor, ao convés, agarrou a primeira pessoa que encontrou no caminho. Felizmente, eu estava no lugar certo e na hora certa. Ele me colocou no bote salva-vidas e eu gritei pela minha irmã, que havia ficado paralisada de terror. Com a ajuda dos outros, ela também foi empurrada para dentro. Quem era esse homem que certamente foi o responsável por termos conseguido desembarcar? Ficamos sabendo mais tarde que ele se chamava John Jacob Astor IV. Ele tinha então 48 anos e sua esposa Madeline, 19. Estavam viajando para os Estados Unidos porque queriam que seu filho nascesse lá. Muitas histórias foram escritas nos jornais contando como John Jacob Astor deu sua vida por um jovem imigrante. Com um frio cortante dentro do bote, enquanto nos afastávamos do Titanic, pessoas choravam e outras pareciam incrédulas diante da cena de terror que acontecia bem diante de nossos olhos. O gigantesco navio sucumbia. Pude ver sua imponente figura ainda iluminada pelos últimos lampejos de luzes piscando e mergulhando lentamente na profundeza do oceano. O som das caldeiras explodindo, os gritos e lamentos somando as preces desesperadas inundavam nossas mentes de um modo permanente que nenhum de nós jamais seríamos capaz de esquecer. Ainda sem acreditar que nossos olhos estavam vendo o som mais devastador, revelaria o Titanic se partindo ao meio e mergulhando para sempre no oceano escuro e gelado. Passamos a noite inteira à deriva, nos botes sob o fraco brilho da lua. Vimos um mar de pessoas flutuando sobre os escombros, apenas esperando seu destino final. A tripulação remou o mais longe possível do navio, pois haviam temores de que o mar surgisse qualquer objeto próximo demais quando o navio fizesse seu mergulho final. Isso não aconteceu, tampouco houve grandes explosões como alguns pareciam que haveria. As águas estavam extraordinariamente calmas naquela noite e permaneceu assim. O Titanic afundou por volta das 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912. Vi o navio submergir até desaparecer completamente no oceano. No momento seguinte, ouvimos com tristeza e vozes gemendo de desespero ao longe. Eram as pessoas que haviam sido lançadas para o mar em uma última batalha pela vida. A hipotermia acabaria matando quase todas elas. Lentamente, aquelas vozes se dissiparam uma a uma, e após alguns minutos, tudo o que restou foi silêncio absoluto. Ao descobrir que o navio estava na iminência de afundar, a tripulação do Titanic havia enviado um pedido de socorro por volta de meia-noite, que fora recebido pelo navio SS Carpathia, a uns 936 quilômetros de distância, rumo ao Gibraltar. Ao ser notificado o pedido de socorro, seu comandante ordenou inversão total da rota em direção ao ponto do naufrágio, onde chegaria às 4h30 da manhã. É triste imaginar
que mais vidas poderiam ter sido salvas se outro navio não tivesse simplesmente ignorado os sinais. O SS Califórnia encontrava-se apenas a 32 quilômetros do local onde o Titanic havia afundado, mas uma sequência de eventos impediu que viesse em nosso socorro. Primeiro, o operador de rádio não percebeu o sinal de SOS por estar de folga e não havia substitutos. Depois, o navio ignorou os diversos sinalizadores que foram disparados durante o naufrágio. Relatos posteriores dizem que a tripulação do Califórnia chegou a ver as luzes dos foguetes de sinalização no céu noturno, mas imaginavam que os passageiros do Titanic estavam lançando fogos de artifício em celebração à sua viagem de estreia. O Carpathia completou as operações de salvamento por volta de 8h30 da manhã. Nosso barco salva-vidas foi um dos últimos a serem resgatados. Após sermos levados a bordo do navio, recebemos agasalhos e bebidas quentes. Minha irmã ainda chorava e uma mistura de tristeza e alegria por ambos estarmos vivos. Mais tarde, o comandante do Carpathia convidou todos os sobreviventes para ver o iceberg. Na memória, aquele bloco de gelo mais parecia uma pequena massa branca flutuando no oceano. Foi difícil imaginar como aquele iceberg conseguiu abrir um rombo de mais de 100 metros no casco de aço. Lembrando aquelas longas horas num barco salva-vidas, parece que agora um milagre de termos alcançado a segurança à terra firme. O frio cortante era quase insuportável. Ficamos com os corpos colados, tentando nos aquecer. Se as águas não tivessem permanecido calmas, como estavam durante esse período, provavelmente teríamos afundado também. O SS Carpathia nos conduziu até Nova York, antes de continuar a sua viagem. Chegamos em Nova York 8h30 da noite de quinta-feira, no dia 18 de abril. Ao chegarmos, esperávamos ser levados a uma ilha onde passaríamos pelo serviço de imigração. Entretanto, isto foi dispensado, considerando todo o sofrimento que os sobreviventes já haviam suportado. Fomos entregues à Cruz Vermelha, onde familiares esperavam encontrar seus entes queridos. A maioria jamais encontraria. Meu irmão mais velho, Isa, estava em Nova York e o encontro foi marcado pela emoção incontida. Meu pai ainda se encontrava na França e acreditamos que este tinha sido um milagre de Deus, pois se estivesse conosco no Titanic, como quase todos os homens adultos, com certeza ele teria sido impedido de embarcar nos botes. Minha irmã e eu concordamos que isso também nos salvou, pois se nosso pai estivesse a bordo do Titanic, nenhum de nós seria capaz de abandoná-lo durante o naufrágio. E então, certamente, seríamos mais de 3 vítimas entre as 1.500 almas perdidas naquela noite que jamais conseguimos apagar das nossas memórias.